Sabe aquela coceira que parece que nunca vai ter fim? Pois é, por trás dela pode haver um grande mistério. Hoje, a gente vai bancar o detetive e desvendar o caso da alergia alimentar em cães e gatos. E a notícia boa é que, com as pistas certas, esse é um mistério com solução. Então vamos direto ao ponto. A coceira. Aquela coceira insistente que tira o sossego do pet e, vamos combinar, de toda a família. Essa vai ser a nossa primeira e mais importante pista na investigação de hoje. A primeira parte da nossa investigação foca exatamente aí, na coceira, ou no termo mais técnico, no prurido. Isso não é só um incômodo, viu? É o principal sinal de alerta de que alguma coisa na alimentação pode não estar certa. E como importante é essa pista? Bom, os dados mostram que é praticamente uma regra. Em quase 100% dos casos de alergia alimentar, a coceira vai estar lá. É como se fosse a assinatura do problema, sabe? A pista principal que nos coloca no caminho certo. Mas como em toda boa investigação, não dá para se basear em uma única evidência. A coceira é quase universal, certo? Mas existem outras pistas, algumas bem visíveis na pele e outras mais ocultas acontecendo lá dentro do organismo do pet. E olha, a coceira não costuma agir sozinha. Ela tem seus cúmplices. A gente está falando de pele oleosa, ou às vezes seca demais, aquelas infecções de pele que vão e voltam, e até mesmo aquela otite que parece que nunca sara. Pois é, a coceira no ouvido também pode ser um baita sinal de alergia alimentar. E o mistério fica ainda mais interessante porque cães e gatos podem deixar rastros bem diferentes. Enquanto um cachorro pode se coçar no corpo todo, um gato pode desenvolver lesões bem específicas, umas placas avermelhadas ou até ficar com falhas no pelo de tanto se lamber. Agora vamos sair um pouco da pele e olhar para dentro do organismo. Porque, olha só, entre 10 e 15% dos casos de alergia alimentar também vêm com sinais gastrointestinais. Pode não ser a maioria, mas é uma porcentagem que a gente não pode ignorar. E essas pistas internas podem ser super óbvias, como vômito, diarreia, ou bem mais sutis. Às vezes, a única mudança é um aumento na frequência com que o animal faz as necessidades. Uma pequena alteração na rotina que pode ser a chave para desvendar o caso. E aqui um ponto super importante que serve até para tranquilizar todo mundo. Diferente do que acontece com humanos, que podem ter reações alérgicas gravíssimas, as fontes confirmam. Casos de anafilaxia pelo consumo de ração comercial não foram relatados em cães e gatos. Certo, já examinamos a cena do crime, que são os sintomas, agora vamos para a parte mais importante, entender por que isso acontece. A gente precisa identificar o verdadeiro culpado por trás de toda essa reação. Então, a chave de tudo é a seguinte: a alergia alimentar é uma reação do sistema de defesa do corpo. Ele se confunde e identifica uma proteína de um alimento, algo que deveria ser inofensivo, como se fosse um inimigo perigoso que precisa ser atacado. A melhor analogia é a de um caso de identidade trocada. Pensa que o sistema imunológico é o segurança do corpo. Ele olha para a proteína do frango, por exemplo, e em vez de reconhecer como um nutriente, ele grita invasor, disparando todos os alarmes que a gente vê na forma de coceira e outros sintomas. E quem são os suspeitos mais comuns nessa confusão toda? A lista costuma incluir as proteínas mais frequentes na dieta dos pets: carne bovina, laticínios, ovos, trigo, soja, frango e milho. Mas atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. O motivo desses ingredientes serem os culpados mais comuns não é porque eles são inerentemente ruins ou perigosos. Na verdade, é simplesmente porque eles são os mais consumidos. É uma questão de exposição, não de perigo. Ok, então nós já temos as pistas e os principais suspeitos. E agora, como é que a gente confirma a nossa teoria? Vamos descobrir qual é o método definitivo para finalmente solucionar o caso. E a resposta é bem direta. Não tem atalho. As fontes são claras quanto a isso. O único método considerado conclusivo para dar o diagnóstico é a chamada dieta de exclusão, ou dieta de eliminação. É o padrão ouro dessa investigação. E esse processo funciona em 3 passos básicos. Primeiro, a eliminação. O pet passa a comer só um alimento com uma proteína que ele nunca comeu antes ou uma proteína hidrolisada. Segundo, o monitoramento. A gente observa se os sintomas melhoram. E terceiro, a prova final, a reintrodução do alimento antigo para ver se os sintomas voltam. A gente mencionou as proteínas hidrolisadas, e o conceito por trás delas é genial. A tecnologia quebra as proteínas em pedaços tão, mas tão pequenos que elas se tornam praticamente invisíveis para o radar do sistema imunológico. É como se a gente colocasse um disfarce no culpado.
Para visualizar melhor, pensa assim: a proteína inteira é como o rosto num cartaz de procurado. A proteína hidrolisada é essa mesma pessoa, só que de óculos e bigode, passando totalmente despercebida pelo segurança do corpo. Chegando ao fim da nossa análise, a grande mensagem que fica é esta: a alergia alimentar pode até parecer um quebra-cabeça assustador e complexo, mas com o método certo e um pouco de paciência, todas as peças se encaixam e o mistério é solucionado. Então, para fechar a nossa investigação, vamos aos pontos-chave. Primeiro, a coceira é a pista número 1. Segundo, a causa é uma falha de comunicação do sistema imune. Terceiro, o diagnóstico definitivo só vem com uma dieta de exclusão bem supervisionada e, claro, o passo mais importante de todos, levar todas essas pistas para o médico veterinário. E assim, nossa análise chega ao fim. A pergunta que fica é: será que algum pet por aí tem outras pistas para revelar? A boa notícia é que com essas informações, a investigação para uma vida mais confortável e sem coceira pode finalmente começar.